Alô, meu amigo, alô, minha amiga, alô, você que é meu colega advogado, você que é procurador municipal, procurador do seu município, você que é professor, você que é membro do Ministério Público, você que é juiz de direito, delegado, você que trabalha na área jurídica e a você que me ouve. Este vídeo de hoje eu vou falar sobre o número de vereadores que cada município pode ter. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva no meu canal, porque nós não estamos mais remetendo os nossos vídeos como fazíamos antes, via WhatsApp. Isso devido ao grande número de pessoas que nós temos no WhatsApp, então nós estamos pedindo para que você se inscreva. Se inscrevendo, você vai receber esses vídeos todas as terças-feiras, onde quer que você esteja. Então inscreva-se, vai aí na telinha onde está inscreva-se, aperte aí, deixe o seu like, deixe a sua opinião, que para nós é muito importante. Então, você se inscrevendo, você vai receber os nossos vídeos. Não se inscrevendo, infelizmente, você não vai ter como acessá-los. Então, eu peço que se inscreva. Se você gostar dos nossos vídeos, compartilhe com seus colegas, porque nós tratamos de um assunto muito importante, que é o direito público voltado para a área municipal. Então, como eu disse, nesse vídeo de hoje, eu vou falar para vocês sobre o número de vereadores de cada município, que cada município pode ter, tá certo? Às vezes a gente ouve dizer muito aí, minha cidade tem muito vereador, minha cidade, outros discutindo aí a nível de legislativo, precisava aumentar o número, se pode, se não pode, enfim. Hoje nós vamos falar basicamente sobre o número de vereadores que cada município pode ter. E aonde nós vamos tirar essa informação? Obviamente que nós vamos procurar informação na nossa Carta Magna Brasileira, que é a Constituição Federal. A Constituição Federal atual, que foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Este assunto é tratado na nossa Carta da República, no seu artigo 29, inciso 4. Tá? Nós sabemos que hoje no Brasil, isso eu estou dizendo de acordo com o IBGE e de acordo com o último levantamento que foi feito, datado do dia 1º de julho, com data base 1º de julho de 2019, nós temos hoje no Brasil em torno de 70 mil políticos, dentre eles presidentes, senadores, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos e vereadores e os seus respectivos vices, no caso, que formam esse total aí deste exército político em torno de 90 mil pessoas. De 70 mil pessoas. Nesse rol de 70 mil pessoas, nós temos 56.810 que são vereadores distribuídos pelos 5.570 municípios brasileiros. Então, vocês vejam que se nós colocarmos todos esses vereadores juntos e formássemos uma cidade, nós teríamos uma cidade bastante populosa, que estaria aí na faixa de 90% a mais do que tem os municípios brasileiros. Então, é isso que nós vamos ver. Baseado em quê? Como que se faz para se fixar o número de vereadores de cada município? Nós sabemos que o município tem a sua lei orgânica, que podemos dizer que é a lei maior do município, que é a Constituição municipal, vamos dizer assim. É a lei que rege o município, é a lei maior. Então é nesta lei maior que nós vamos encontrar a informação de quantos vereadores o teu município pode ter. Cada município tem a sua lei orgânica e essa quantidade de número pode variar de um município para outro, como nós vamos ver aqui. Tá certo? Só que é da autonomia municipal a fixação desse número de vereadores. Todavia, a Constituição Federal impôs alguns limites na fixação desses números de vereadores. Se nós pegarmos a regra inicial, quando foi promulgada a Constituição Federal, porque hoje é diferente,
em 5 de outubro de 88, o artigo 29, inciso 4, que trata dessa matéria na Constituição, nós podemos observar que o legislador fixou esse número em 3 faixas, dividindo os municípios brasileiros em número de populações em 3 faixas e fixando qual seria o número de vereadores que cada município poderia ter. Então eu vou ler para vocês aqui como que era a redação anterior da Constituição Federal, porque, como eu disse, hoje é outra, quando ela foi promulgada. Então dizia o inciso 4 que o número de vereadores é proporcional à população de cada município, observado o seguinte: primeiro, município de até 1 milhão de habitantes, podia ter de 9 a 21 vereadores. Município com mais de 1 milhão e até 5 milhões de habitantes poderia ter de 33 a 41 vereadores. E municípios com mais de 5 milhões de habitantes poderia ter de 42 a 55 vereadores. Então vocês vejam que aqui o legislador deixou para a lei orgânica definir. O mínimo é X vereadores até Y, dependendo do número de habitantes do município. Então aí cada município fixava-se o seu número de vereadores. Todavia, como estas 3 faixas que foram criadas, que eu disse, vamos repetir aqui, mínimo de 9 a 21 para município até 1 milhão de habitantes, mínimo de 33 a 41 vereadores, municípios de 1 milhão a 5 milhões, mínimo de 42, máximo de 55, com município com mais de 5 milhões de habitantes. Então vocês veem que ficou uma forma assim, muito elástica, ficou muito abrangente para que o município pudesse legislar. E o que ocorreu com isso? Ocorreu que começou a haver abusos por parte de alguns municípios na hora de fixar o número de vereadores. Alguns fixaram um número muito elevado para um município que talvez não comportasse aquele número de vereadores. Então foi aí, por causa disso, que o legislador, e por conta disso também, o próprio Ministério Público, naquela época, ajuizou várias ações contra o município, mostrando a sua realidade, mostrando que aquele número era excessivo, pedindo redução do número de vereadores na Justiça, até que o Congresso Nacional resolveu alterar a redação desse inciso 4 do artigo 29 da Constituição Federal, trazendo outros parâmetros para a fixação do número de vereadores para cada município brasileiro. Foi então que foi editada a Emenda Constitucional número 58, de 23 de setembro de 2009. Então, em 2009, houve uma alteração na Constituição que também alterou essa forma de fixação do número de vereadores por município. Então foi a partir do dia 23 de setembro de 2009, através da Emenda Constitucional 58, que inclusive retroagiu para a eleição de 88. Foi questionada até na Justiça a inconstitucionalidade dessa medida, porque nós sabemos que quando se trata de questão eleitoral, tem que ser observado o princípio da anterioridade, ou seja, uma lei aprovada hoje não pode entrar em vigor nas eleições deste ano, só para o ano seguinte ou para as próximas eleições. Esse é o princípio eleitoral que chegou a ser discutido, mas que não é o importante para nós nessa análise nesse momento. Como que ficou então a mudança? Ficou o seguinte: ainda foi considerado o número de habitantes de cada município, não tem como fugir dessa regra. Municípios maiores com mais vereadores, municípios menores com menos vereadores, tá? Só que agora, por esta nova regra que vigora desde 2009, por força dessa emenda constitucional, número 58, foi fixado de uma forma diferente, ou seja, fixou-se o máximo de vereadores que cada município podia ter. Então não poderia mais ultrapassar aquele máximo. Então, de acordo com a população, teria um máximo de X vereadores. Assim que ficou a nossa Constituição Federal a partir desta emenda, né?
E como que ficou o critério de aumento de uma faixa para outra? Porque, como vocês viram, anteriormente nós tínhamos 3 níveis de faixas definindo o número de vereadores na redação anterior da Constituição. Nesta agora, ela ficou bem abrangente, para ficar bem claro e mais fácil de controlar o município, não fixar número muito elevado, foram fixados 24 faixas ao invés de 3, como era anteriormente. 24 faixas fixando o número de vereadores de acordo com a população de cada um deles. Então, começou a primeira faixa com o mínimo de vereadores que nós temos hoje, que são 9. E essa faixa foi subindo, aumentando de 2 em 2. 9 a primeira faixa, 11 a segunda faixa dos municípios que se enquadrarem ali, 13, 15, 17, 19, 21, e daí por diante, até atingir o máximo que eu posso ter de vereadores, que é o número de 55 edis. Então eu tenho um mínimo de 9 e um máximo de 55, distribuído numa tabela que basta vocês consultar a Constituição Federal, o artigo 29, inciso 4, que vocês vão observar como que ela é uma tabela crescente em relação ao número de vereadores e em relação também à população. Vou dar alguns exemplos aqui para não ficar muito cansativo, ter que ler as 24 faixas para vocês. Por exemplo, os municípios com até 15 mil habitantes podem ter até 9 vereadores, que é o mínimo que nós temos hoje nas câmaras municipais. É o número máximo que eu posso ter nas câmaras municipais. Então, municípios com até 15 mil habitantes, eu posso ter 9 vereadores. Vou dar um exemplo para vocês do menor município brasileiro que nós temos hoje, que inclusive está localizado aqui em Minas Gerais, que é o município da Serra da Saudade. É um município que tem apenas 781 habitantes. Tá? Lá, vereador se elege com 50, com 60 votos. Então, esse é o menor município. Então, esse município da Serra da Saudade, com 781 habitantes, porque está até 15 mil, pode ter 9 vereadores, como de fato tem. Tem 9 vereadores. Tá? Então, o menor município que nós temos hoje no Brasil é o de Minas Gerais, chamado Serra da Saudade, com 781 habitantes. É bem verdade que esses vereadores lá ganham bem menos, né? Coisa de salário mínimo, valores nesse sentido. Em seguida, nós temos o segundo menor município também, que eu quero deixar como exemplo, que é o município paulista de Borá, chama Borá, que tem 837 habitantes. Também no município paulista de Borá nós temos 9 vereadores. E um último exemplo, pegando um outro estado, nós podemos ver o município de Araguaiana, deixa eu ver o nome correto, Araguaima, é isso mesmo, o município de Araguaima, em Mato Grosso, é um nome difícil, por isso que eu enrolei aqui, Araguaima. É um município do Mato Grosso que tem somente 935 habitantes nesse município. Então, vocês veem que um tem 781, o outro, segundo menor, 837, o terceiro menor, Araguaima, tem 935 habitantes. Todos eles com 9 vereadores, tá? E, inclusive, tem um trabalho aí sendo discutido a nível de Congresso Nacional com a finalidade de extinguir alguns municípios, que é um assunto que eu vou tratar em outro vídeo, que tenham menos de 5 mil habitantes e que não atenda a determinados requisitos propostos pelo governo. Então, esse assunto eu vou deixar para a gente discutir depois, no outro vídeo, para não tomar muito tempo aqui. Então, eu dei isso como exemplo, aqueles municípios que podem ter até 9 vereadores. São aqueles que têm uma população ou um número de habitantes de até 15 mil. E se o município tiver entre 15 mil a 30 mil, 15 mil a 30 mil, ele pode ter até 11 vereadores. Então, vocês podem ver que já cresceu de 9 para 11. Então, se o município tem de 15 mil a 30 mil, pode ter 11 vereadores. E nós temos, por exemplo, já numa outra faixa mais elevada, municípios com mais de 2 milhões e 400 mil
habitantes a 3 milhões de habitantes. Nesse caso, pode ter um máximo de até 43 vereadores. Nessa faixa aqui eu coloquei de propósito para mostrar que Belo Horizonte está incluído nessa faixa. Municípios entre 2.400 a 3 milhões de habitantes. Pode ter, nesse caso aqui, um máximo de 43 vereadores. Belo Horizonte, com seus 2.512.070 habitantes, tem 41 vereadores. Lá eles fixaram um pouco abaixo, ao invés de 43, 41 vereadores. E nós temos aquela outra faixa, a última faixa dessa tabela, do artigo 29, inciso 4 da Constituição, que são aqueles municípios com mais de 8 milhões de habitantes, que podem ter um máximo de 55 vereadores. Em hipótese alguma, eu posso ter mais de 55 vereadores em qualquer município. Tá? Então, e para que ele seja até 55, eu tenho que ter mais de 8 milhões de habitantes. Nós temos aqui o caso do município de São Paulo, aliás, o único, né? O maior município brasileiro, que com seus 12.252.023 habitantes, tem lá os seus 55 vereadores. Lá realmente foram eleitos e atuam na Câmara Municipal 55 vereadores na Câmara Municipal. Então, estas são as colocações que eu queria deixar para vocês neste vídeo de hoje, tá certo? E eu quero, no próximo vídeo, chamar vocês para acompanhar comigo, que eu vou continuar falando deste assunto, só que dando uma conotação diferente, para mostrar para vocês se nós podemos aumentar este número ou diminuir de cada município. Se isso é possível ou não. E se for possível, como que eu devo fazer para tomar essas providências? Ou quem tem legitimidade para agir de tal forma? Posso aumentar? Posso diminuir? Como e quando? Isso vai ser um assunto tratado no próximo vídeo, que eu chamo todos vocês para acompanhar comigo. E pedir mais uma vez que você, se você gostou deste vídeo, se inscreva no meu canal, DIP Mudo no YouTube, Giovanni. Se você gostou, inscreva, compartilhe com seus colegas, para que nós possamos tomar conhecimento de tudo isso. São questões simples, mas que às vezes você não sabe porque que o município tem 9 vereadores, 11, 55, 43, dentro dessa tabela. Então nós tratamos disso e vamos falar sobre a possibilidade de reduzir ou de aumentar o número de vereadores de cada município. Tá? É um assunto interessante que nós estamos aí próximos já da eleição de 5 de outubro deste ano, onde serão eleitos os vereadores dos municípios brasileiros, que, como eu disse, num número tão grande de vereadores que nós temos no Brasil, em torno aí de 56, quase 57 mil vereadores, que, como eu disse, se colocarmos todos num local só e quiséssemos criar uma cidade, daria uma cidade bastante populosa. Então fica aí essa reflexão para cada um de vocês, daí nós vamos pensar em números de deputados, o meu assunto é ligado na área municipal, mas cabe uma reflexão aí para números de deputados, números de deputados estaduais, federais, senadores, de ministros de estados, por que não? Para tentar chegar a uma conclusão que nós possamos entender isso aqui seria o ideal para o nosso Brasil. Então eu agradeço a todos vocês pela atenção e até a próxima, se Deus quiser.